Olá, meus amigos, hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês. Hoje eu estou estreando um presente aqui que um amigo meu me deu, que é um microfone de lapela de uma qualidade melhor, tá? Então hoje a gente vai falar sobre a síndrome do impacto do ombro. Eu já gravei alguns vídeos para vocês falando sobre a síndrome do impacto do ombro. Essa síndrome, ela acontece quando algumas estruturas que compõem a articulação glenohumeral são comprimidas, como por exemplo a bursa, o tendão do supra-espinhoso, a cabeça longa do bíceps braquial. Todas essas estruturas elas passam por baixo do acrômio. E quando você faz uma abdução do ombro, algumas pessoas têm uma maior propensão à compressão dessas estruturas, como a bursa, o tendão do supra-espinhoso e a cabeça longa do bíceps braquial, tá? Essa compressão algumas vezes não vai gerar dor, mas a repetição dessas compressões, a repetição ali da passagem da cabeça do húmero sobre essas estruturas e a redução do espaço entre a cabeça do húmero e o acrômio vai fazer com que essas estruturas sejam comprimidas e futuramente elas sejam lesionadas. Isso vai gerar limitação funcional de movimentação do ombro, limitação em relação a quadro álgico, ou seja, a dor também vai limitar a movimentação dessa articulação. Então, sempre que você perceber que algum movimento gere algum tipo de dor, você pode evitar esse movimento, como por exemplo, movimento acentuado de abdução do ombro. Então, existem algumas explicações para caracterizar a síndrome do impacto do ombro, como relação entre grupos musculares, por exemplo, a relação entre trapézio superior e serrátil anterior, ou trapézio superior e trapézio inferior. Muitas vezes o trapézio superior ele está mais ativado ou ele é mais ativado durante o movimento do que o serrátil anterior e que o trapézio inferior. Essa relação de ativação muscular, muitas vezes superior para o trapézio superior, ela aumenta a probabilidade ou a possibilidade de compressão daquelas estruturas que a gente falou anteriormente. Então é muito interessante a gente analisar durante o exercício se ocorre uma elevação acentuada da escápula, se a pessoa ela acaba elevando o ombro durante a execução do exercício, porque todos esses fatores vão contribuir para que o espaço subacromial seja reduzido e ocorra a compressão daquelas estruturas. Então, se você tem o trapézio superior mais ativado que o serrátil anterior do que o trapézio inferior, é muito possível que aquelas estruturas, como a bursa, tendão do supra-espinhoso, tendão do bíceps cabeça longa, sejam comprimidas. Durante a execução dos exercícios, é muito interessante que você observe a movimentação, que você peça para o seu aluno que ele tenha a consciência também da movimentação da escápula, do trapézio inferior, e que você prescreva exercícios específicos para o serrátil anterior. Muitas pessoas que apresentam a síndrome do impacto do ombro normalmente têm disfunção do serrátil anterior, o que as pessoas que não têm a síndrome do impacto do ombro geralmente não apresentam. Então, quem tem a síndrome do impacto do ombro geralmente apresenta uma função prejudicada do serrátil anterior. A gente sabe que o serrátil anterior ele tem uma função ali interessante de realizar a protração da escápula e também manter a escápula próxima ao gradil costal. Então, sempre que você tiver a movimentação da articulação glenohumeral como uma abdução, por exemplo, o serrátil ele vai contribuir para que a escápula ela se mantenha próxima do gradil costal. É o que acontece com muitas pessoas que apresentam a escápula alada. Se a pessoa ela não tem uma função do serrátil anterior boa ou eficaz, a escápula ela se afasta do gradil costal. E quando você fortalece o serrátil, entre outros grupos musculares, a escápula ela se aproxima do gradil costal e tem a sua função ali mais preservada. Então, quando a gente fala de pessoas que apresentam síndrome do impacto
impacto do ombro, geralmente essas pessoas elas têm uma eficiência do serrátil anterior prejudicada, beleza? Então a gente revisou algumas questões aqui referentes à síndrome do impacto do ombro. A gente revisou quais são as estruturas que são comprimidas durante a síndrome, que é a bursa, tendão do supraespinhoso e o tendão do bíceps cabeça longa. Alguns músculos que participam dessa disfunção: trapézio superior geralmente está mais ativado do que o serrátil anterior e do que o trapézio inferior. Então, como forma de melhorar ou minimizar essa síndrome, é fortalecendo o trapézio inferior e o serrátil anterior, e caso o trapézio superior esteja muito ativado, realizar algumas técnicas para reduzir a tensão ou a hiperativação desse grupo muscular, beleza?